Oi, como é que estão? Hoje a gente vai continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial, só que a gente vai falar uma outra parte da Primeira Guerra, que é a Revolução Russa e a entrada dos americanos no conflito. Vocês se lembram, eu mostrei aqui no outro vídeo, que a gente tinha Europa, né, o conflito era bastante europeu, e a gente tinha uma das partes que estavam, um dos países que era muito importante nessa batalha, era o Império Russo, né, que junto com a Alemanha e desculpa, junto com a Inglaterra e com a França, formavam a Tríplice Entente, né, que é esse aqui, os vermelhos aqui no mapa. Então eles estavam lutando principalmente contra a Alemanha, mas também Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império otomano, aqui a Turquia aqui embaixo. Né? Então o que, que acontece? Aqui o enfrentamento entre a Alemanha e a Rússia foi bastante difícil, foi bastante, enfim, teve muitas mortes e teve muito desgaste, principalmente para a Rússia. Por quê? Porque a Rússia naquele momento era um país muito atrasado, ele era um país que tinha era basicamente um país rural, né? Ele tinha poucas indústrias, ele não tinha a tecnologia de armas e de guerra como tinham os alemães. E o que tinha a Rússia era basicamente muita gente, porque a Rússia é um país muito grande, então eles tinham soldados uh, muito combatentes. Né? O que acontece? Justamente por causa dessa tecnologia alemã, dessa superioridade tecnológica alemã, e por conta da situação mesmo da região aqui da Rússia, que é bastante fria, né, e ela requer, justamente por causa do inverno rigoroso, ela requer muito suplemento, né, muito logística, que a gente chama, que era o quê? A alimentação, enfim, a saúde, tudo aquilo que precisava para os soldados sustentarem os soldados na guerra. Né? Então, toda esse suporte, essa logística que a Rússia tinha que dar para os seus soldados para garantir o fronte era muito difícil, porque a Rússia era um país que já estava vivendo muitas dificuldades financeiras por conta de ser um país não tão avançado em termos de indústria, né? E penando muito por causa do inverno russo e do embate com a Alemanha. Então, nesse enfrentamento com a Alemanha, começou a surgir, nas tropas russas, que eram muito numerosas, começou a surgir um questionamento muito grande sobre por que estavam na guerra, né? Por que eles estavam, o que eles tinham realmente a ganhar nessa guerra. E aí, junto com esse processo da Primeira Guerra Mundial, surge um processo que a gente chamou, enfim, foi chamado na época também, a Revolução Russa, né? Que era justamente aqui, tem uma foto dos soldados russos em alguma cidade, e justamente eles são a peça-chave que vão fazer essa revolução. O que essa revolução vai fazer? Primeiro, ela vai destituir o czar, né? Em fevereiro de 1917, bem no meio da guerra, da Primeira Guerra, eles vão então tirar o rei da Rússia, o czar, né? E colocar um governo provisório. Esse governo provisório assume com o discurso de que ia fazer a paz, que ele ia fazer a paz com a Alemanha e tirar a Rússia da guerra. O que aconteceu? Esse governo não fez a paz, ao contrário, ele continuou tendo uma política de continuar a guerra, de tentar tirar mais dinheiro das pessoas que não estavam na guerra, mas estavam na Rússia, para financiar a guerra, para financiar os soldados. E começou a ter mais revolta. Né? E aí, então, em outubro de 1917, uh, vai ter uma nova revolução, que é a chamada Revolução de Outubro, então, que é tirado esse governo provisório, aí depois eles vão acabar, inclusive, matando o rei, o czar, né? O antigo rei, o czar, porque, enfim, seria uma tensão de questionamento a essa revolução. Então, eles vão, efetivamente, depois de muitas negociações com a Alemanha, eles vão acabar se retirando da guerra. Agora, a Rússia se retirando da guerra, por mais que a Rússia tivesse dificuldades para enfrentar os alemães, ela significava uma perda muito grande para a Inglaterra e para a França em termos de número de pessoas e de enfrentamento com os alemães e com os austro-húngaros, enfim, com essa tríplice aliança aqui que tinha justamente o enfrentamento com a Inglaterra e com a França. E nesse sentido, o que aconteceu?
aconteceu a oportunidade perfeita para entrar quem em guerra? Tchan, tchan, os norte-americanos, né? Os estadunidenses, enfim, entraram na guerra, vieram com tudo, e eles tiveram uma grande chance nesse caso, né, de mostrar, enfim, o seu valor militar. Por quê? Por algumas questões. A primeira delas é que as tropas estavam completamente descansadas, elas não tinham tido nenhuma baixa, como tinha tido a Inglaterra e a França, enfim, que estavam sofrendo com os vários disputas, com as guerras, enfim, com as mortes, com os gases também que os alemães lançavam, né, que a Primeira Guerra inaugurou o uso de gás tóxico, né, que matava milhares de soldados. Então, os Estados Unidos não estavam sofrendo com isso. Então, eles tinham tropas completamente novas, digamos assim, né? Tropas que estavam em plenas condições para enfrentar, enfim, os alemães, que também estavam cansados da guerra, porque por mais que eles pudessem estar bem na guerra, estar conseguindo posições naqueles momentos, eles também estavam cansados, eles estavam também com uma estrutura econômica toda que requer uma guerra já sobrecarregada, né? Então chegam tropas novas, quer dizer, sai a Rússia, sai esse pessoal daqui, né, que significavam grandes tropas, enfim, sai esse pessoal da guerra, mas em contrapartida vem todo um outro elemento de fora, que são os americanos, né? E os americanos, por que os americanos também não tinham entrado até então na guerra? Porque os americanos tinham desde 1817, ou seja, desde um pouco antes, de 1823, na verdade, uns 100 anos antes, mais ou menos, eles tinham uma política que era a doutrina Monroe, que era mais ou menos essa charge aqui, mais ou menos mostra isso. Qual era a ideia deles? Eles diziam assim: a América para os americanos. A ideia é que os Estados Unidos, esses senhores aqui, o tio Sam, né, ele, com um grande porrete que tinha, o Big Stick, ele ia dominar toda a América. Então a América seria dos americanos, dos norte-americanos nesse caso. Então, diferente da Europa, que tinha suas colônias, enfim, suas terras e seus locais para tirar riquezas, que era a África, basicamente, os Estados Unidos usava a América Latina para tirar as suas riquezas. Então, os Estados Unidos, em 100 anos, acumulou muitas riquezas e muitas condições de poder, enfim, então, intervir numa guerra de tanto vulto quanto a primeira. E aí, o que aconteceu? Quando eles viram que a Rússia, que era um grande oponente, enfim, dentro uma grande potência, né, territorial dentro da Europa, sair da guerra, eles viram uma grande oportunidade de se estabelecer na Europa do ponto de vista comercial e também militar. E foi o que eles fizeram, então, interviram na guerra com a saída da Rússia e acabam dando um novo gás para que eles possam, enfim, que essa união dos franceses e dos ingleses consiga efetivamente derrotar os alemães, os italianos, enfim, os turcos também. Então, quando entra os Estados Unidos, a gente caminha então para o desfecho da Primeira Guerra Mundial, né, onde vai ser, principalmente a Alemanha, vai ser a grande derrotada, né? Então aqui a gente tem a Alemanha antes da guerra, você se lembra, tinha o Império Austro-Húngaro e tinha a Alemanha. A Alemanha uh, vai ser dividida e ela vai perder uma grande parte do acesso ao mar. Eles vão acabar criando a Polônia, né, que é um país que hoje existe ainda, mas enfim, antes da Primeira Guerra não existia. Eles criam a Polônia e acabam dando uma série de penalizações para a Alemanha que ela vai ter que cumprir como grande derrotada da Primeira Guerra, né? O que vai ser uma situação que vai gerar um caos econômico muito grande, uma crise social muito grande na Alemanha, que vai ser importante para que depois uma certa pessoa que vocês já ouviram falar, que é o Hitler, acabar fazendo com que os alemães acabem acreditando no seu projeto, que é, enfim, ter uma nova Alemanha mais poderosa e que consiga dominar a Europa. E vai terminar na Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento, lá por 1918, 19, ainda o que se tem na Alemanha é a grande derrota para essa união, então, agora não mais com a Rússia, mas com Inglaterra, França
e Estados Unidos, né? Então, basicamente, o que a gente tem nesse cenário da Primeira Guerra é isso. E daí depois eu coloquei algumas perguntas ali no blog para vocês responderem. E qualquer dúvida, estamos aí, ok? Tchau.